Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Pamela Kershs e eu e o Rafael da Natália, que já vai falar com vocês, vamos apresentar o conceito de massas e momentos em 3 dimensões, como vocês podem observar pelo nosso pudinzinho aqui. Então vamos lá. Massa. O primeiro passo para entendermos como se dá o cálculo da massa de objetos tridimensionais é imaginar um sólido e dividi-lo em N partezinhas, da qual chamaremos de MK. E isso sobre uma região no espaço que chamaremos de D, como vocês podem observar pela imagem aqui. Isso na forma escrita se dá da seguinte forma: M, a massa, vai ser igual ao limite tendendo ao infinito do somatório de 1 até N de MK. K vai ser a quantidade de vezes que nós vamos dividir esse nosso sólido. E ele vai de 1 até N, e N vai tender ao infinito. Então, isso é a nossa massa. Bom, mas essa é só a primeira parte. Se considerarmos essa letra grega delta projetada em x, y, z como a densidade, ou seja, a massa por volume unitário de um objeto ocupando uma região D no espaço, nós podemos reescrever essa massa da seguinte forma: como esse mesmo limite desse mesmo somatório, só que da densidade projetada nos 3 eixos vezes a variação do volume. E como a gente já sabe, o limite da soma de n partes é também definido por uma integral. Então a massa ela pode ser escrita como a integral tripla da densidade vezes a variação do volume, dV. Bom, como a gente já entendeu o cálculo da massa, vamos para o primeiro exercício. E ele diz o seguinte: encontre a massa de um sólido no primeiro octante, limitado pelos planos y igual a 0 e z igual a 0, e pela superfície z igual a 4 menos x² e x igual a y². Sua função densidade é kxy, sendo k uma constante. Bom, o primeiro passo é esboçar o gráfico. Vamos começar esboçando a superfície que ele nos dá. A primeira é z igual a 4 menos x². Isso vai ser uma parábola que corta no eixo z em 4 e no eixo x em menos 2 e 2. Se a gente projetar isso aqui lá no plano R3, nós vamos ter a parábola da seguinte forma, variando no eixo x. Bom, agora a segunda parábola que ele nos dá é x igual a y², vai ser essa parábola aqui. Porém, isso fica difícil de enxergar, desse modo como ela está, fica difícil de enxergar ela no plano. Então, nós vamos virar ela, de modo que a parte crescente do x fique para baixo e a parte crescente do y fique para a direita, e aí fica mais fácil de enxergar. E aí vai ficar da seguinte forma, sendo que essa parábola ela vai variar, vai crescer positivamente e negativamente sobre o eixo z. Bom, agora juntando as duas partes, nós vamos ter a seguinte imagem, que é essa daqui. Nós vamos ter essas duas. Só que aqui ainda não dá para enxergar muito bem o nosso sólido, mas isso é porque o exercício fala para a gente se limitar ao primeiro octante. Aqui tem todos. E outra coisa importante também é que o nosso sólido ele vai ser a interseção dessas duas curvas. E isso vai ficar da seguinte forma. Aqui nós podemos observar a primeira superfície que ele dá, z igual a 4 menos x². Ela vai ficar dessa forma inclinada justamente por causa da interseção com a outra parábola. Vocês podem perceber que vai ficar que nem essa sombra aqui, ó, que está desenhada aqui. Aqui nós podemos perceber a outra parábola, x igual a y². No entanto, como é só no primeiro octante, a gente vai considerar só essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui é característica de que função? Isso mesmo, raiz de x. Isso também pode ser descoberto se a gente tentar isolar o y aqui. A gente vai extrair a raiz e vai ficar igual a raiz de x. Bom, ele também nos dá dois planos, xz e y e xy. Na verdade, esses planos eles vão nos ajudar, nos auxiliar a definir os limites de integração. Então vamos lá, começando pelo eixo x, traçando uma reta paralela ao eixo x para auxiliar, nós conseguimos perceber onde que o x entra no nosso sólido. Ele começa aqui em x igual a 0 e sai do sólido em x igual a 2, que é uma das raízes dessa função, dessa parábola aqui. Então, os limites de integração de x vai de 0 até 2. Agora, de y, a gente percebe que o y entra no sólido aqui no plano xz, que é justamente quando o y é igual a 0. Então, a gente tem aqui um dos limites de integração de y é exatamente 0. E ele vai sair lá naquela parte da parábola que a gente conversou, que é raiz de x. Então, os limites de integração de y vai ser de 0 a raiz de x. Agora, por último e não menos importante, o z. Se a gente olhar bem, o z ele vai começar entrando aqui no plano xy, que é justamente quando o z é igual a 0. E ele vai sair aqui nessa parábola, aqui nessa superfície, que é igual a 4 menos x². Portanto, os limites de integração de z é de 0 a 4 menos x². Bom, feita a segunda parte do exercício, que é determinar os limites de integração, nós conseguimos resolver a integral. Então, já sabemos que a massa é a integral tripla
tripla sobre uma região da densidade vezes a variação do volume, a gente coloca as variações aqui na ordem dz, dy, dx, da função kxy. Bom, sabemos que k é uma constante, então podemos extrair das raízes, e agora vamos integrar xy na variável z. Como a gente está integrando em z e só tem xy, a gente sabe que xy vão ser considerados como constantes, então a gente só copia ele e integra z. A integral de 1 na variável z é igual a z, então vai ficar xyz aplicado de 0 a 4 menos x² dy dx. Mantém as duas primeiras integrais e vamos aplicar os pontos, aplicar os limites de integração agora. Vai ficar xy vezes 4 menos x² dy dx. Isso aqui agora a gente vai derivar em relação a y e é a mesma coisa. Como é um produto, a gente só vai olhar para y, o resto vai ser considerado como constante. Então a integral disso daqui em relação à variável y vai ser igual a x vezes y² sobre 2 vezes 4 menos x². Aplicando nos pontos 0 a 2, nós vamos ter x vezes a raiz de x² vezes 4 menos x². Uma coisa importante é que aqui o 2 está dividindo todo mundo. Então, isso é como se tudo isso fosse multiplicado por meio. Então, a gente consegue extrair meio aqui. Então, fica k sobre 2. Isso vai ficar igual a k sobre 2, a integral de 0 a 2 de x² vezes 4 menos x². Se a gente aplicar a distributiva, isso daqui vai ficar a integral de k sobre 2 da integral de 0 a 2 de 4x² menos x² dx. Agora, vamos integrar em relação à variável x. Então, a integral de 4x² vai ser 4x³ sobre 3, menos a integral de x², x² sobre 2, variando entre 0 e 2. Isso vezes k sobre 2, que é a nossa constante que estava lá fora. Bom, se a gente fizer a aplicação desses limites de integração e fizer as continhas, vamos chegar aqui, que k sobre 2 vezes essa subtração, 32 sobre 3 menos 32 sobre 5. Isso aqui vai ser igual a isso, que vai ser igual a 32k sobre 15, unidade de massa. Podemos obter o primeiro momento em relação a um plano na forma da integral tripla da variável que se quer obter, multiplicada pela densidade. Já o centro de massa será a divisão do primeiro momento pela massa. Como podemos ver nas fórmulas, o primeiro momento em relação aos planos coordenados y, z será a integral tripla de x vezes a densidade. E no centro de massa, para a variável x, será o primeiro momento no plano yz dividido pela massa. O momento de inércia pode ser obtido calculando a distância de um ponto a uma reta. Assim, para ser calculado o momento de inércia, será a integral tripla da densidade multiplicado pela distância ao quadrado em relação ao eixo. Ou seja, para calcular o momento de inércia em x, teremos a integral tripla de y² mais z² multiplicado pela densidade, e assim será para cada uma das coordenadas. Então, voltando ao exercício anterior que estávamos resolvendo, podemos usar a fórmula anterior para calcular o primeiro momento, usando a densidade já dada pelo exercício e os intervalos que o exercício também nos dá. Para calcular o primeiro momento em relação ao plano yz, primeiramente, tiramos o k da integral por se tratar de uma constante, então integramos z. Nesse caso, por estarmos tratando da integral definida de 0 até 4 menos x², podemos apenas substituir o z por 4 menos x². Então passamos para o y, cuja integral em ambos os lados será meio vezes y². Então vamos tirar a constante meio e substituímos o y por raiz de x. O quadrado da raiz será x, ficando apenas integrais simples a serem resolvidas. Então o primeiro momento será 8k sobre 3, e o centro de massa será a divisão do primeiro momento pela massa. Divisão de frações é a multiplicação da primeira pelo inverso da segunda, então o resultado será 5/4. Agora nós vamos calcular o primeiro momento no plano xz. Nele, vamos seguir os mesmos passos do anterior, só que usando a outra fórmula que colocamos há 2 slides atrás. Primeiramente, vamos tirar o k da integral e integrar em z. Integrando em y, e tiramos 1/3, que será resultado de y³ sobre 3 da integral de y², e substituímos já o y por raiz de x. Com isso, podemos integrar em x. Logo, o resultado será 256k raiz de 2 sobre 231. Para o centro de massa, vamos também usar a mesma fórmula anterior,
só que usando esse resultado de primeiro momento. Então o resultado será 40 raiz de 2 sobre 77. Por fim, calcularemos agora o primeiro momento em relação ao plano XY. Vamos usar o mesmo processo que usamos nos dois anteriores. Vamos integrar em z, depois em y e depois em x. O resultado final ficará 256k sobre 105, e para o centro de massa será 256k sobre 105 vezes 15 sobre 32k, que é o inverso da massa. E vai ficar então 8/7. Agora podemos começar então um exercício sobre momento de inércia. Temos então um sólido que vai de 0 até A, B e C em x, y e z, respectivamente. Então, o momento de inércia nas variáveis será a soma dos quadrados das variáveis, com exceção daquela que queremos obter nos intervalos de 0 a A, de 0 a B e de 0 a C. Para a resolução desse exercício, usaremos as fórmulas do slide anterior. Vou exemplificar apenas em x, pois tanto em y como em z vão seguir o mesmo padrão. Então, para começar, vamos integrar em z, o que fará ficar zy² mais z³ sobre 3. Substituindo c em z, nós vamos ter cy² mais c³ sobre 3. E agora integraremos em y, o que fará ficar cb³ sobre 3 mais bc³ sobre 3. E por fim, integraremos em x, que fará ficar acb³ sobre 3 mais abc³ sobre 3. Isso dará no final ABC, que multiplica b² mais c² sobre 3. Isso se repetirá para os outros, pois eles seguem mais ou menos o mesmo padrão de resolução.